Boa noite a todas e todos. Senhor presidente, agradeço aqui o convite da Câmara Municipal de Valinhos para estarmos tratando de temáticas que são fundamentais para a sociedade brasileira, que são temas que estão correlacionados à democracia, à cidadania. Professor, também de modo... o senhor tem 20 minutos, né? Para o senhor estar sabendo. Sim. Aí. Desculpe interrompê-lo, esqueci de avisar, né? Tem 20 minutos para a explanação. Tranquilo, obrigado. Também quero agradecer ao Centro de Cidadania, Defesa de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Dorothy Stang, que é uma organização social que tem feito um trabalho de promoção da defesa também da cidadania e dos direitos humanos. Foi-me proposto aqui fazer uma breve apresentação para as senhoras e senhores que aqui estão presentes. Agradeço também aqui a presença da escuta e da reflexão nesta noite, e os cidadãos, munícipes e outros mais que estão acompanhando pelas redes sociais e a TV Câmara. Primeiramente, antes de tratar especificamente de uma experiência que nós temos lá em São Paulo, com o aprofundamento, o aprimoramento da cidadania, quero trazer aqui uma breve reflexão. Deixa eu ver se está passando. Acho que agora foi. Sobre o tema da democracia, né? Falar de participação popular, falar de organização da sociedade civil, é fundamental que a gente sempre se reporte aos conceitos, os princípios basilares daquilo que trata da nossa condição como cidadã e cidadão nos municípios, no Estado e na União. Falar de democracia também é muito fundamental no contexto atual. Nós que nascemos na década de 70, 60, 50 ou um pouco antes, sabemos muito bem o porquê e o valor do conceito e do exercício da experiência de um regime democrático. Nós tivemos um período da década de 60 até 85, 20 anos de ditadura militar e, portanto, as liberdades civis, políticas e sociais estavam cerceadas. A democracia no Brasil, recentemente, agora no último sábado passado, ela celebrou os seus 40 anos. A gente pode considerar que dentro de todo o período histórico republicano, este tem sido o maior período de democracia como regime na sociedade brasileira. Alguns advogam contrário ao regime democrático, porque defendem outros tipos de regimes, monárquicos, autocráticos, autoritários, militares, portanto, de outras configurações. Por mais difícil e crítica que seja a dinâmica do exercício da democracia, segundo os filósofos clássicos, Sócrates, Platão e depois todos os outros que vieram a sucedê-lo na ciência política moderna, Montesquieu, Robespierre, Maquiavel, nós vamos dizer que a democracia, mesmo com as suas situações de crise, ela é o regime mais adequado para atender aquilo que nós desenvolvemos no decorrer de mais de 4 séculos, que são as gerações de direitos e deveres da cidadania. As liberdades civis, os direitos políticos e os direitos sociais, e mais recentemente, aquilo que a gente defende como sendo os direitos difusos. A defesa do planeta, do meio ambiente, das causas da diversidade, da população negra, dos quilombos, das comunidades indígenas tradicionais, dentre tantas outras riquezas e diversidades que encontramos no nosso país. Portanto, para aqueles que nasceram depois da década de 80, já nasce numa sociedade brasileira onde a dinâmica da experiência democrática já vinha sendo exercida. Portanto, aqueles que nascem na década de 90 até as últimas, não conhecem a história, não vivenciaram as lutas e as mobilizações para que, de fato, a democracia pudesse ser restabelecida no Brasil. Dada essa lacuna, há necessidade de que espaços como este, a Câmara Municipal, as organizações da sociedade civil, as comunidades religiosas, possam oferecer aos nossos jovens, às nossas crianças, em espaços educativos, espaços socioassistenciais, condições do desenvolvimento da sua condição de cidadã. E aí, ao falar de democracia, a gente tem que detalhar um pouco, né, porque a democracia ela tem aí as suas peculiaridades. Primeiro delas é a democracia direta, que está no parágrafo único do 1º artigo da Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 88, que vai estabelecer que todo o poder emana do povo.
Quando a nossa Constituição afirma que todo o poder emana do povo, ela está dizendo que na sociedade brasileira o exercício político e da cidadania, ele se dá na experiência, na participação do cidadão e da cidadã, no exercício dos seus direitos e dos seus deveres. Mas a nossa Constituição, dentro desse regime democrático, ela não para por aí. Ela vai também dizer que há um princípio que deve ser valorizado por todos, pelas instituições públicas e pela sociedade civil, que é a democracia participativa. Garantir que mesmo na consolidação de instituições como o sistema judiciário, no poder executivo, o poder legislativo com a Câmara Municipal que aqui estamos, seja a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, há necessidade de que os nossos representantes eleitos trabalhem para que se torne cada vez mais efetivo na dinâmica da vida social, principalmente dos municípios, a participação dos cidadãos e das cidadãs, para que ele também passe por um processo de amadurecimento da sua cidadania e as gerações futuras, as crianças e os jovens, também sejam educados numa dinâmica de construir, consolidar, aperfeiçoar esse regime democrático. E a outra democracia, outra característica, é a democracia representativa, ou também conhecida como democracia indireta, que é esta que nós acabamos de participar na sessão anterior a esse momento de palavra livre, onde ouvimos as nossas vereadoras, ouvimos os nossos vereadores sobre as suas atuações, suas preocupações. Portanto, estes aqui eleitos, representantes do povo, estão no exercício dos seus mandatos para trabalhar, para consolidar, né, o que nós estamos então dizendo que é o melhor e o regime mais adequado para garantir as liberdades civis, políticas e sociais. Faltou destacar aqui alguns itens que também a nossa Constituição diz da democracia direta, porque vocês podem perguntar, mas quando eu exerço a minha democracia direta? Eu vou exercer a democracia direta nas eleições. Eu elejo meus representantes. Eu exerço minha democracia direta quando ocorre de tempos em tempos na sociedade brasileira plebiscitos. Tivemos já vários plebiscitos nos últimos anos. Mas os plebiscitos a gente só conhece no nível federal, a União promovendo um plebiscito. Não sei se os senhores e as senhoras sabiam que o município de Valinhos, ele pode propor um plebiscito municipal no ano onde ocorre um processo eleitoral. Por exemplo, ano passado, o município, a Câmara Municipal de Valinhos, poderia ter proposto uma temática a ser consultada à população sobre algo que seja uma preocupação geral de todas e todos. Referendo é outra forma de exercício da democracia direta. Os nossos legisladores aqui presentes aprovam uma lei, mas essa lei é tão polêmica que eles ainda têm uma certa dificuldade de entender se aquela proposta responde às necessidades da população. Portanto, ele propõe, aprovamos a lei, publicamos a lei e agora nós vamos colocar em consulta, ou seja, o povo, os cidadãos e cidadãs vão avaliar se aquela legislação ela é adequada ou não. E o mecanismo que se utiliza é conhecido como sendo referendo. Seguindo, para a gente avançar, porque o tempo passa rápido, nós entramos então na outra forma de vivência da experiência dessa democracia nos regimes democráticos. Chegamos lá, controle social e conselhos. A Constituição Federal de 88, ela também reconhece nos seus artigos, quando trata dos princípios e diretrizes, e depois quando ela vai tratar das políticas públicas, dentre elas, por exemplo, a área da Seguridade Social, com a Previdência, Saúde e Assistência Social, bem como da educação, meio ambiente, urbanismo, etc., ela vai dizer que é necessário que mesmo que as instituições que estão em funcionamento, câmaras, assembleias, congresso, tribunais, prefeituras, secretarias, é necessário que o povo, os cidadãos e cidadãs, façam o exercício do controle social, ou seja, o de acompanhar, o de fiscalizar, o de monitorar e o de propor também a esses nossos representantes, eleitos ou não, demandas que atendam às necessidades da população.
Nós vimos uma grande parte aqui de vereadores dizendo, a pedido da população do bairro, a pedido da organização social tal, estamos trabalhando, fiscalizando, propondo, solicitando, requisitando do poder público municipal melhorias para as condições de vida. Mas isso se dá também na forma dos conselhos. Conhecemos muito bem os conselhos tradicionais, né, que são conselhos históricos, o da educação, o conselho de saúde, conselhos gestores das unidades que prestam serviços no campo da saúde, saúde integral ou saúde, de saúde mental. Temos na área da assistência social também o Conselho Municipal de Assistência Social, que tem o papel de fazer o controle, o exercício, de acompanhar o aprimoramento da política local. E dentre outros tantos, né, de meio ambiente, transporte, urbanismo, enfim, cada município tem aí a sua peculiaridade e a sua capacidade criativa de fortalecer e de desenvolver esses processos de cidadania através do controle social. No âmbito nacional federal, nós encontramos aproximadamente 38 conselhos nacionais, em que regimes que não dialogam, ou em governos que não se dialoga muito bem com processos democráticos, esses conselhos perdem força, perdem recursos, perdem condições para que o seu trabalho seja exercido. Por isso, há necessidade permanente da sociedade organizada em exigir que o poder público mantenha também os seus conselhos em funcionamento, com apoio, com infraestrutura, com condições adequadas para que os conselheiros e conselheiras possam exercer, então, o seu papel, né, de representante também da comunidade local na defesa daquela política pública. E aqui, então, eu passo para a experiência que nós estamos construindo já há alguns anos em São Paulo, da qual a cidade que eu pertenço, quem puder passar para mim, porque eu acho que eu não estou conseguindo, a experiência de São Paulo numa característica um pouco inovadora, porque a gente pode reconhecer que em alguns outros municípios brasileiros também já se fez alguma iniciativa nesse sentido. Mas o município de São Paulo, na sua lei orgânica do começo da década de 90, no artigo 2º dessa legislação, os primeiros incisos eles vão descrever que a gestão municipal, o governo municipal, ele vai trabalhar para promover a participação popular, né, o controle social, o fortalecimento da cidadania. Portanto, a Lei Orgânica Municipal de São Paulo, ela tem na sua origem, num processo construído a partir da construção da Constituição de 88, depois da lei da Constituição Estadual e as leis municipais, no sentido de fortalecer e indicar princípios e diretrizes para o fortalecimento da população. E lá na Lei Orgânica de São Paulo, no artigo 30, os legisladores, né, da Lei Orgânica lá nos anos 90, eles fizeram uma proposta que é de implementar na cidade de São Paulo, lá nos anos 90, em cada administração regional, a cidade é distribuída e administrada hoje em 32 subprefeituras, na época devia ser em torno de umas quase 30 administrações regionais, que cada administração regional deveria ter um conselho de representantes e a iniciativa da proposta deveria ser do Poder Público Municipal, a Câmara de Vereadores. Só que, ao aprofundar essa temática, no artigo 54 e 55, a competência foi atribuída ao Poder Executivo. Quem conhece, né, então, a jurisprudência e a forma das competências, né, dos poderes, seja o do Executivo ou do Legislativo, sabe muito bem que a competência de criar conselhos pela Constituição Federal, pelo direito constitucional, é de iniciativa do Executivo. O Legislativo ele não tem possibilidade de dar início a uma proposta, por exemplo, como essa que eu vou apresentar, dos Conselhos Municipais Participativos, não é uma iniciativa da Câmara de Vereadores, deve ser uma iniciativa do prefeito que envia uma proposta à Câmara Municipal a ser aprovada. Em São Paulo, então, da década de 90 até 2013, ficou um embate, à medida que os vereadores propunham uma lei, e o Executivo vetava. O Executivo propunha uma lei, como já tinha sido vetado uma anterior, o Legislativo travava. Portanto, conseguimos em 2013, por meio da Casa Civil, instituir uma outra modalidade que não o Conselho de Representantes, mas o que hoje a gente chama de Conselho Participativo Municipal, que, na verdade, tem a mesma
proposta no sentido de fortalecer e favorecer a participação dos cidadãos e cidadãs que moram nas suas subprefeituras. Hoje, 32 subprefeituras em São Paulo. Essas 32 subprefeituras são constituídas por 96 distritos. E cada conselho, então, ele integra um conjunto de distritos. Eu, por exemplo, além das minhas atividades profissionais como professor e funcionário público, enfim, eu sou um conselheiro participativo municipal na região onde eu moro. Eu moro num distrito chamado Saúde, que fica na região sudeste da cidade, que integra a subprefeitura de Vila Mariana. Então, lá nós somos 17 conselheiros. E mais adiante eu vou detalhar um pouco algumas características que são fundamentais. Esses conselhos participativos, eles são apoiados tecnicamente e apoiados com recursos de infraestrutura pela Casa Civil, ou seja, pelo secretário da Casa Civil da Prefeitura Municipal, e lá ele tem uma coordenadoria de participação social, que tem como objetivo não somente cuidar dos conselhos municipais participativos, mas ele tem também como papel, essa coordenadoria, integrar os diferentes conselhos temáticos de políticas públicas com os outros conselhos que estão atuando nos mesmos territórios. Porque, por exemplo, no Conselho Participativo Municipal se trata de tudo: saúde, educação, assistência, infraestrutura, zoneamento, zeladoria, tudo que vocês imaginarem. Portanto, esse Conselho Participativo Municipal ele precisa ter interfaces com os conselhos municipais locais, de saúde, de educação e entre outras. A coordenadoria, então, ela dá esse suporte ao Conselho Participativo Municipal para que ele possa, então, assim, desenvolver as suas atribuições. Vou adiante. Em seguida, a próxima apresentação fala um pouco de como foi criado, né? Então, o Conselho Participativo Municipal foi criado por acho que para cá, né? Por uma lei municipal de iniciativa do prefeito, que encaminhou a proposta legislativa à Câmara dos Vereadores e que foi aprovada. Em seguida, o prefeito ele faz um decreto regulamentando então aqueles dispositivos legais e normatiza portarias que vão então detalhar o funcionamento deste conselho. No decorrer de 2013 até agora recente 2025, várias outras leis foram sendo aprovadas para alguns ajustes, porque na medida que vai sendo implantando, vai se identificando alguns entraves, algumas dificuldades para garantir maior participação da sociedade civil. Próximo, mais um. O Conselho Participativo, então, ele é um órgão autônomo. Ele tem um vínculo com a prefeitura, mas ele tem autonomia em relação à prefeitura, porque as pautas e as deliberações são tomadas entre todos os conselheiros e conselheiras que compõem aquele conselho. O conselheiro e conselheira têm um mandato de 2 anos. Antes não era possível a reeleição, agora, a partir deste ano, do ano passado para este ano, foi possível, com uma alteração da lei, garantir a reeleição de conselheiras e conselheiras para novos mandatos. Como eu já falei, são 32 conselhos participativos municipais na cidade de São Paulo, unificando então as representações por distritos, dentre esses 96 distritos que compõem a cidade. Cada distrito tem, no mínimo, 5 representantes para eleger, e, no máximo, o total de conselheiros e conselheiras é de 41, que é o caso da subprefeitura da região Sé Central, que pega uma região bastante grande e também atende um número bastante expressivo de população. Apesar que, por exemplo, minha região, que é a subprefeitura da Vila Mariana, a população local é de 450 mil pessoas, que também é uma população maior que a grande maioria dos municípios de porte pequeno, 1 e 2. 50% dos conselheiros e conselheiras, essa também foi uma grande conquista, tem que ser ocupada por mulheres, né? Então, há paridade no conselho. Por mais que um número expressivo de conselheiros homens candidatos tenham tido um número de voto maior, é preciso garantir que 50% desses conselhos serão constituídos por mulheres, entre as mais votadas, e entre os homens, entre os mais votados. Portanto, às vezes até vi colegas, né, de outra subprefeitura dizendo: eu perdi, não ganhei, não tive uma cadeira no conselho por conta da paridade, uma mulher com menos voto do que eu, ela foi eleita e empossada como conselheira. Faz parte da dinâmica da democracia e a importância cada vez maior de nós garantirmos nos espaços públicos e nas lideranças a presença feminina que,
pelo que a gente já conhece na tradição brasileira, é subrepresentada. As mulheres estão subrepresentadas nos espaços legislativos, as mulheres estão subrepresentadas em vários espaços de poder, bem como a população negra, as classes populares, os trabalhadores e trabalhadoras, dentre tantos outros grupos sociais da sociedade. Quais são as atribuições? Vou para a seguinte, eu não estou conseguindo ver meu tempo, já estou quase finalizando, mas quais são as atribuições deste conselho? Esse conselho ele dialoga na sua região, 30 segundos? Está ótimo. Ele dialoga na sua instância local com as associações de bairro, com as associações comunitárias, entidades e os fóruns, e debate os problemas locais. Problemas como segurança. Nós temos conselhos de segurança na região, mas o tema da segurança ele também aparece no conselho participativo. Aí a necessidade do conselho participativo dialogar com o CONSEG. Aparece também debates e problemas com relação à crescente presença de pessoas e famílias em situação de rua. O conselho se propõe a discutir o assunto, chama assistência, chama saúde, chama a Secretaria de Emprego e Trabalho para discutir possibilidades de atendimento e garantia de direitos a essa população. Nesse espaço também se trata muito daquelas questões do dia a dia, do cotidiano. Poda de árvore, tapa-buraco, recapeamento, plantio de árvore, limpeza de praça, reposição da lixeira, enfim, demandas que vão aparecendo como aparecem para as vereadoras e vereadores no seu cotidiano do mandato, mas lá são os cidadãos e as cidadãs que, participando dos seus conselhos, trazem as suas demandas locais. Monitoram as incidências e as problemáticas que estão ocorrendo. Vi aqui o vereador falando da problemática da dengue. Por exemplo, lá a Diretoria Regional de Saúde oferece dados e o Conselho Participativo está discutindo quais são as medidas para a redução da problemática do contágio de dengue no território. Dentre tantos outros temas, e um deles muito importante e fundamental na cidade de São Paulo e na minha região, que é a política urbana. Discutir com a população o zoneamento, para que a gente possa desacelerar a lógica empreendedora do grande capital em verticalizar a cidade de forma descontrolada, a perda de áreas ambientais. Então, vocês devem assistir toda vez que chove em São Paulo, a minha região alaga, cai árvore, perdemos, a energia cai, enfim, os serviços públicos acabam ficando comprometidos, dado ao adensamento desenfreado, que não respeita, inclusive, as condições ambientais do território. Bom, essas, então, são as atribuições do Conselho Participativo Municipal. Ele tem uma pequena coordenação constituída na figura de um coordenador e de uma secretária titular e adjunto, já até usando no feminino, porque na sua grande maioria são mulheres que estão coordenando esses espaços, e secretárias também. Nós temos reuniões ordinárias todo mês, temos reuniões extraordinárias quando há uma questão preocupante em pauta. Podemos constituir câmaras técnicas para discutir assuntos específicos e o espaço é aberto, como aqui está sendo aberto, a toda a população, para que ela também vá lá, debata, discuta os problemas do seu bairro, da sua região, junto à subprefeitura. A apresentação vai ficar disponível, no final dela, inclusive, faço a indicação de vários cursos e conteúdos que estão sendo ofertados desde a Controladoria Geral da União, as escolas de governo, outras iniciativas que qualificam e aprimoram a formação do cidadão para que ele possa acompanhar melhor a atuação dos nossos representantes que estão, seja no Poder Executivo ou no Poder Legislativo, e assim garantir melhor condições e qualidade de vida para a nossa população. Muito obrigado e me perdoe pelo excesso do tempo.